Odontoarte, planos odontológicos. Fadarte, chegou a hora de fazer a melhor história. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. Instiguei ele no final de semana, ou seja, me ajude a tentar entender o aparecimento desse inseto aqui. Olha só, você vai ver aqui na tela da Sertão TV. É esse inseto que tem preocupado, ou seja, tem trazido muita dor de cabeça. Você abre a porta de casa, tá cheio desses besouros. Você abre a porta da cozinha, tá cheio desses besouros. Você vai andar no meio da rua, Sergiane, esse besouro é só o que tem debaixo de poste, luz e tudo enquanto. Tem alguma explicação? Primeiro, o que você diz? Que besouro é esse? Que bicho é esse? E tem alguma explicação se esse bicho tem aparecer tanto nesse momento, não? Pronto, Alicene, esse besouro aí, né, ele é um inseto, um artrópode, né, da classificação, tá bom, invertebrado, um artrópode. Ele é, vamos dizer assim, da classe dos besouros, né, os coleópteros. Eles são assim chamados porque, assim, eles não... Essas espécies, eles não têm assim uma habilidade para voar, como outros insetos, tá certo? Como, por exemplo, os pernilongos, entre outros. A habilidade deles, apesar deles terem asa, é mais para correr mesmo no chão. Eles são adaptados para isso. Apesar deles terem aquela asa, eles desenvolvem até voos curtos, mas não são capazes de voar. Então, a maioria das características dos besouros são essas, de não desenvolverem grandes voos, né? E a asa deles, vamos dizer assim, elas servem até como uma carapaça de proteção. Né? Eles têm essa parte de cima, eles têm essa cor aí meio verde metálica, né? E um dos motivos, não só ele como outras espécies, mas como a gente está falando especificamente deles, é o seguinte: é encontrar um clima favorável, um ambiente favorável para a reprodução e também para a alimentação. Né? Aí você pergunta, mas por que agora esse surto, né? Vamos dizer assim. Por que tem aparecido tanto? Por que tem aparecido tanto? E nos outros anos tinha a parte chuvosa. E não tinha tanto. E não tinha tanto. Pronto. Então, assim, esses insetos besouros, o ciclo de vida deles é em torno de até 3 meses, né? Um adulto consegue viver aí até 80, no máximo 90 dias. E eles vivem assim, mesmo no período seco, eles estão entre a gente. Só que eles estão escondidos. Eles estão, se você, por exemplo, já observou, e algumas vezes você levanta pedras ou tijolos, eles estão embaixo. Em áreas úmidas. Né? E quando chega o período chuvoso, eles encontram condições favoráveis de reprodução. No caso agora, é porque o nosso período chuvoso começou um pouco mais cedo. Se você recordar, em dezembro, nós já tínhamos as primeiras chuvas, coisa que, por exemplo, ano passado e outros anos não choveu nesse período. Começou a chover antes do Natal já. Foi antes do Natal. Então, já nesse período, criou condições climáticas favoráveis, porque esses insetos, eles são predadores, certo? Eles são, vamos dizer assim, carnívoros, entre aspas, né? Não necessariamente, mas para a gente entender a linguagem, certo? Eles se alimentam de larvas, de outros insetos, inclusive para a parte da agricultura, eles são até legais, porque eles combatem certas pragas. A praga da lagarta com feijão, por exemplo, Isso, sim, ele é predador desses outros insetos. A gente estava conversando na semana passada, Sergiane, aqui com alguns amigos, e estava dizendo, olha, os agricultores estavam muito preocupados, porque houve esse período de chuvas intensa de final de dezembro, começo de janeiro, aí houve esse, como o Erivelto estava chamando, esse veranico, né? Passou assim uma semana e meia, mais ou menos, ou mais, quase 15 dias isso sem chuva. O sol realmente chegou e aí a lagarta danou para aparecer. E quer dizer que esse besouro em específico, ele faz parte dessa cadeia que se alimenta faz parte dessas pragas, né? Vamos dizer assim, faz sim, ele se alimenta. Então, se você tem uma oferta muito grande de alimento, no caso seriam as lagartas, aí você vai ter um crescimento do predador dessas pragas, né? Que foi, no caso, esses insetos aí. Então, eles estão crescendo em virtude da abundância de alimento e do clima favorável, né? Esse clima também com temperaturas amenas. Você pode observar que mesmo
com sol intenso, nós temos dias de temperaturas mais baixas. Isso. É que favorece também o desenvolvimento desses insetos. O nosso amigo Paulo Vitor, ele está lá no Jardim Norte, ele faz a seguinte pergunta, Sejane: esses besouros, em uma pessoa, pode trazer algum mal? Ele tem alguma toxina? Ele faz mal se a gente pegar na gente? Como é que é? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, diferente de outros, né, de outros tipos de insetos, como eu já mencionei aqui, baratas, né, e até insetos como pernilongos, que transmitem doenças. Inclusive os pernilongos são, vamos dizer assim, os insetos mais perigosos para a espécie humana, são os animais que mais matam, certo? São os insetos, em virtude da transmissão de doença. Não foi comprovado ainda que esses besouros, eles transmitem doença, eles levem alguma doença para sua casa. Eles trazem só um incômodo vamos dizer assim, do número, né? Você tem muitos besouros, mas eles podem causar irritações, como todo animal, todo ser vivo tem uma defesa. Né? Até as plantas têm, e os animais não seriam diferentes. Eles têm uma defesa, eles eliminam uma substância que é um pouco ácida, e essa substância ela pode causar irritação na pele. Ele, inclusive, tem outros parentes, vamos dizer assim, dele, que é o que a gente chama de caroxa, né? Que é aquele besouro mais acinzentado, que geralmente quando ele entra em contato com a pele, ele queima, né? Cria umas bolhas e tudo mais. Esse inseto, vamos dizer assim, ele é parente, ele é, vamos dizer assim, da mesma ordem, né? Mas ele já tem ação diferente. Ele libera substância, inclusive mancha o chão, suja o chão, suja, certo? Suja, desgraça a casa da gente. Você pode observar, mas assim, para a espécie humana não traz maiores consequências. Agora, lógico, a gente deve ter cuidado. Alguns especialistas recomendam que onde tiver muita ocorrência, você puder evitar o contato, dormir com o mosquiteiro, porque quando eles são pressionados, eles liberam aquela substância ácida, aquele líquido ácido, né? Vamos dizer aquilo assim. No contato com a pele pode queimar? Pode queimar. Isso pode. Não é uma coisa assim de um acidente grave, né? Mas pode causar uma irritação, uma queimadura leve. Em outras pessoas não causa nada, devido a... Varia muito de pessoa para pessoa, mas eles não causam danos maiores, vamos dizer assim. Uma outra situação que eu estava conversando no final de semana com o nosso amigo Félix, ele é lá do Uruquê, ele dizia que há algum tempo atrás se criava porcos no interior, no meio da rua, assim, na estrada, né? Os porcos eram soltos, né? Hoje não, porque, enfim, de outras condições, né? Claro. Mas antigamente se criava, e teve uma época, segundo ele, de que tinha muito desses besouros lá naquela região do Uruquê e que alguns porcos acabaram se alimentando desses animais e houve a ocorrência de morte dos porcos. Pode ser, é uma possibilidade, né? Porque assim, esses besouros ou alguns animais não fazem parte da cadeia alimentar de outro. Então, quando eles se alimentam desses animais que não estavam acostumados, vamos dizer assim, pode haver ocorrência, reações no organismo desses animais, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade, sim, com certeza. Mais uma pergunta, essa vem do Jaime Lopes, a Vilácia, ela pergunta: qual o ciclo de vida desses besouros? Pronto, eu já expliquei mais ou menos, né? Eles duram em cerca de 80, 90 dias, certo? As fêmeas dele eclodem, né? Em cerca entre 40 até 40 dias elas podem colocar, como eu já te falei, mais de 200 ovos. Então, um ciclo de vida de 3 meses. Quando não é no período chuvoso, a gente vai encontrar esses insetos em ambientes úmidos, né? No nosso verão aqui, que a gente chama, ou então enterrados no solo. Eles cavam buracos e ficam submersos no solo aí em 12, 15 centímetros abaixo do solo, para se proteger das temperaturas altas. E eles ficam só concluindo aqui, velho, eles ficam hibernando. Como a disponibilidade de alimento para eles no verão é menos, eles diminuem a atividade metabólica, gastam um pouco de energia e ficam quase que adormecidos. Hibernando. Eu vi uma história na internet de que eles hibernam para no período propício de chuvas eles... Isso, eclodiram, justamente. Eles hibernam para economizar energia, né? E quando está no período favorável, aí ocorre o que está à venda aqui. O William Santana está aqui no YouTube, está perguntando o seguinte: eles buscam mais a luz branca, não se acumulam em luz amarela. Há alguma explicação? É diferente ou não? É porque assim, na verdade eles são guiados, até a maioria dos insetos, eles são guiados durante a noite pela luz da lua, que é a luz natural, né? Quando você tem uma luz artificial, aí eles ficam meio confusos. Eles passam a procurar essa luz artificial.
A questão da luz branca é que se assemelha um pouco à frieza, vamos dizer assim, da luz do luar. Seria mais ou menos isso aí, a explicação científica tem a ver com isso. Ah, rapaz, então realmente tem alguma relação mesmo, né? Tem sim, tem. Então, porque a maioria deles são orientados naturalmente pela luz do luar. Né? Nós que, com a nossa invenção artificial das luzes, iluminamos nossas residências, nossa cidade, e eles se sentem atraídos. Né? Então a luz de LED, essa luz branca, ela pode favorecer o aparecimento maior. Pode, com certeza. Por isso que você vê um grande acúmulo. Agora nós temos, né, na nossa cidade, luz de LED, essas brancas, que antigamente eram aquelas amarelas. Exatamente. De sódio, né? Agora são luz de LED brancas. O telespectador acaba de mandar aqui, o ouvinte, né? O aumento dos besouros pode ser porque a cidade agora tem também muito mais luz de LED. Faz sentido, né? Faz sentido, faz, com certeza. Porque eles eram para estar no habitat na selva, né? Mas como eles são atraídos pela luz, eles vêm para a área urbana. Né? Eles se acumulam na área urbana, principalmente à noite. A Samara Paulino de Oliveira diz no YouTube, aqui em casa estamos vendendo no quilo. Tem algumas demonstrações do pessoal. Se você quiser mandar pergunta para cá, a gente pode mandar, tá? O nosso Zap está aí na sua tela. Você pode mandar o seu questionamento. Se a gente está aqui conosco, a audiência é muito boa, tá, Sejane? Tá bom. Pé quente, viu, rapaz? Valeu. Tem vídeo, o pessoal participando conosco. Olha só como ficou essa piscina, Sejane. Amanheceu hoje lá na Jurema, no distrito da Damião Carneiro. Olha como foi que ficou. Eita, tá vendendo no quilo aí, viu? Menino, isso é na Jurema. Olha a quantidade de besouros. Por que eles... Essa piscina é muito favorável para que eles apareçam e fiquem por lá? Isso é comum ou é algo anormal mesmo? Não, eles se acumulam a questão da água naturalmente, né? A maioria dos seres vivos, eles têm uma afinidade. Me diga uma coisa, aí essa quantidade de besouro nessa piscina, o ideal é lavar a piscina, trocar água ou algum produto específico? Já chegou esse ponto aí, é interessante, né? Que seja feita a limpeza. Porque assim, a maioria dos insetos também precisam da água para a reprodução, por isso que eles também procuram. Agora, lógico que a reprodução, da dependência da água deles é bem diferente da dependência de um anfíbio, de um sapo, por exemplo, né? Então, por isso que às vezes eles procuram áreas com água também. E quando eu digo assim, como nesse caso, está fora do limite, né? Você já tem uma incidência muito maior do que o comum. Então, o primeiro momento é termos um pouco de paciência, né? Para, assim, tentar conviver da melhor maneira possível, tomando alguns cuidados. Temos um pouco de paciência que, naturalmente, essas superpopulações elas serão diminuídas, né?